Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a sexta aula de Direito Administrativo. Olha só, nessa aula iremos estudar responsabilidade civil do Estado. Primeiro ponto, saber o que é responsabilidade e o que é responsabilidade civil do Estado. E o Estado responde, olha, toda vez que o Estado, em uma ação ou até mesmo em uma omissão, causar um dano a alguém, poderá sim responder de forma civil, ou seja, terá que pagar uma indenização. Agora, no que se refere à responsabilidade civil, é importante a gente tecer alguns comentários sobre os temas iniciais, tá certo? Como, por exemplo, na responsabilidade civil, você vai ter a conduta, que pode ser omissiva, uma omissão, ou comissiva, com C, comissiva, que é justamente uma ação. Essa omissão ou ação pode ocasionar um dano. Entre a ação e omissão e o dano, existe justamente o nexo de causalidade. Então, se o dano tiver sido ocorrido por uma ação ou por uma omissão, existe aí o chamado nexo de causalidade. Portanto, meus amigos e minhas amigas, prestem bastante atenção nesse ponto, porque quando falamos sobre responsabilidade civil, estamos falando em conduta, dano e a ligação entre a conduta e o dano, que nós chamamos de nexo de causalidade. Em algumas doutrinas, é possível encontrar ainda uma subdivisão em relação a esse tema, que seria a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. De um ponto de vista conceitual, quando eu falo em responsabilidade civil subjetiva, é aquela mesma situação que nós expomos: conduta, nexo de causalidade, dano. Só que na subjetiva, além disso, é necessário que a vítima, a pessoa que recebeu o dano, comprove a existência de dolo, que é a intenção do agente, ou culpa, que ocorre quando há negligência, imprudência ou até mesmo imperícia. Então, na responsabilidade subjetiva, tem que se comprovar o dolo ou a culpa, a intenção do agente causador do dano. Diferentemente, nas hipóteses específicas da responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva não precisa se demonstrar a existência de vontade de se causar o dano, que é justamente a intenção do agente, seja por dolo, seja por culpa, tá certo? Então, não se precisa demonstrar a intenção do agente. Não se precisa nas hipóteses de responsabilidade objetiva. Feito essas considerações iniciais, quando nós tratamos de responsabilidade civil do Estado, estamos dizendo que uma pessoa, um agente público ou até mesmo um particular que esteja fazendo um serviço público, os terceiros, por exemplo, os permissionários, os concessionários de serviço público, caso eles estejam prestando serviço público e caso seja um agente público e eles ajam ou se omitam e essa ação ou omissão cause um dano, estaremos diante da responsabilidade civil do Estado. Portanto, o fundamento da responsabilidade civil do Estado, feitas essas considerações preliminares, são justamente dois: a legalidade e a isonomia. Então, claro, obviamente que quando eu falo em legalidade, a atuação da administração pública deve se pautar de acordo com a lei. Quando eu falo em isonomia, eu estou dizendo que a responsabilidade civil do Estado, em regra, vai decorrer de condutas ilícitas, mas também pode acontecer que condutas lícitas, condutas legais do Estado, ocasionem dano a um particular. Claro que é possível uma conduta lícita ocasionar dano a um particular, tá certo? Então, vamos ver o histórico das responsabilidades, tá certo? Vamos lá. Sim, outro ponto, até esquecendo, é bom slide por causa disso. Obviamente que os danos podem ser causados pelos agentes públicos ou por particulares a terceiros. Então, os danos são causados por agentes públicos ou particulares
permissionários ou concessionários a terceiros, tá certo? Que são as vítimas. Outra situação específica, qual é? A responsabilidade contratual e extracontratual. A responsabilidade contratual fica no próprio contrato. O próprio contrato vai prever as hipóteses, né, em que vai ter as responsabilidades de cada um. Nós estamos falando aqui da chamada responsabilidade extracontratual. É aquela responsabilidade que não existe nenhum vínculo entre o terceiro e o causador do dano, tá certo? E, por fim, a responsabilidade do Estado não exclui a do agente. Nós vamos ver ainda que o Estado é quem responde primeiro pela teoria do órgão, né? Primeiro responde o Estado e, de forma regressiva, responderá o agente. Vamos ver as 4 principais teorias que falam sobre a responsabilidade civil do Estado. Essas teorias, obviamente, passaram por um processo histórico. Vamos ver. Primeira é a da irresponsabilidade do Estado. No primeiro momento, o Estado ele era irresponsável. Até existe uma expressão inglesa que se diz assim, olha, the king can do not wrong. The king can do not wrong. O rei nunca erra. Nos estados absolutistas não havia espaço para a responsabilidade civil do Estado. Por quê? O rei ele não respondia por nada. Então o rei fazia e pronto, acabou-se. Mas o primeiro evento, a primeira história de um processo que houve a responsabilidade civil do Estado ocorreu na França, em um caso que foi chamado lá na França de caso Blanco. Foi, na verdade, uma garota que foi atropelada por um vagão ferroviário, um vagão de trem, e aí, pela comoção social que houve nessa situação específica, o Estado francês acabou respondendo e indenizando a família da vítima. Tá certo, gente? Então, nesse momento da história, no primeiro momento da história, nós tínhamos a chamada irresponsabilidade do Estado, que depois passou a ser, digamos assim, dividida. Dividida no sentido de que, quando estávamos diante de situações específicas, a responsabilidade do Estado passou a ser com culpa. Então, no primeiro momento da história, a irresponsabilidade. Num segundo momento da história, tratou-se a responsabilidade do Estado com culpa, que é justamente a segunda teoria da responsabilidade com culpa, ou seja, seria subjetiva em atos de gestão e objetiva em atos de império. Havia essa divisão entre atos de império e atos de gestão. Agora, é importante, obviamente, que para essa teoria era importante 4 requisitos, né, para poder se caracterizar a responsabilidade do Estado. Então veja que no primeiro momento o Estado era irresponsável, depois passou a ser responsável com culpa. Como assim? Para se apreciar a responsabilidade tinha que ver a conduta do Estado, a ação ou omissão, o dano, o nexo de causalidade, que é a ligação entre a conduta e o dano, e o elemento subjetivo, que é justamente a culpa ou o dolo do agente. E aí, na França, foi fortalecida essa teoria e passou-se para o que nós chamamos de teoria da culpa do serviço. Culpa do serviço, ou, como se diz em francês, faute de service. O faute de service é uma teoria que apresentou a primeira passagem para a responsabilidade objetiva do Estado. Essa teoria fortaleceu a necessidade de se reconhecer a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, sem culpa, sem que precisasse a vítima demonstrar que houve culpa do agente que praticou o ato, né? Essa teoria surge na França e aqui no Brasil ela é conhecida como teoria da culpa anônima. Cuidado, deixa eu ver se eu botei aqui, estou aqui. Teoria da culpa administrativa, também no Brasil é chamada teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Essa possibilidade, veja, essa teoria, conforme a gente vai ver daqui a um pouquinho, é uma modalidade de responsabilidade subjetiva de forma específica das condutas omissivas. Essa teoria, ela vinha dizendo o seguinte, olha, para as condutas omissivas, se for omissão, então tem que demonstrar a culpa. Mas se for não, se for caso de
ação do agente, não precisa demonstrar a culpa. Por isso que ela foi o primeiro passo para a teoria da responsabilidade objetiva. Por essa razão específica, porque para as ações do Estado não precisava demonstrar a culpa se o Estado agisse. Ou os agentes públicos, né? Se os agentes públicos agissem e nessa ação, ao caso nasce um dano, não se precisava demonstrar o dolo ou a culpa, tá bom? O elemento subjetivo da responsabilidade civil, tá bom, gente? Obviamente que deu espaço ao que hoje nós temos, teoria da responsabilidade objetiva. Eu vou até colocar um conceito aqui de Celso Antônio Bandeira de Mello, dessa teoria, que é a teoria que nós adotamos hoje no Brasil, teoria da responsabilidade objetiva. Olha o que diz. Enfim, evolui-se até a responsabilidade objetiva do Estado, que é definida por Celso Antônio Bandeira de Mello como a responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão à esfera juridicamente protegida de outrem. Vejam que para Celso Antônio Bandeira de Mello e para a doutrina do direito administrativo, a responsabilidade objetiva ela pode decorrer tanto de um ato lícito quanto de um ato ilícito. Tá certo? Então, o fato do ato ser lícito ou ilícito não impede a responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade extracontratual, claro, ocorre quando houver uma ação ou omissão de um agente, tá certo? De um agente público no exercício de suas funções. Tá bom, gente? Então, é importantíssimo compreender. Eu até coloco uma observaçãozinha aqui que é importante a gente ler. Olha só. Observação. Para que o Estado seja responsabilizado, desnecessária a demonstração de dolo ou culpa do agente público. Claro, não precisa demonstrar o dolo ou a culpa, porque aqui a responsabilidade é objetiva, não se verifica o elemento subjetivo, né? Se o agente público comprovar que agiu com diligência, prudência e perícia e que não teve a intenção de causar qualquer espécie de dano, ele estará isento de responsabilização pessoal perante o Estado, mas não influencia na responsabilidade do ente público. Que observação é essa que você colocou aí, Johannes? Veja só, esse exemplo aí é justamente um exemplo específico de que se o Estado, através de seus agentes públicos, age ou se omite e causa um dano, esse dano tem que ser reparado. Essa é a responsabilidade civil. Só que quem agiu e quem se omitiu foi o agente público. Se foi o agente público que agiu e se omitiu, ele que deveria pagar, não é isso? É, mas no Brasil não é assim. E, aliás, em boa parte do mundo, porque na verdade ele agiu exercendo suas funções. Então, quem paga, de acordo com a teoria do órgão, é o próprio Estado. Quem vai pagar, obviamente, é o órgão público ao qual o servidor está vinculado. Cuidado, cuidado. A responsabilidade civil, nesse caso, ela é objetiva. A vítima, ela vai entrar com ação judicial contra o Estado, não contra o servidor, vai entrar contra o Estado e não precisa provar o elemento subjetivo. Não precisa provar que o agente estava com dolo ou com culpa. Não precisa provar isso. Se o juiz condenar o Estado ao pagamento de uma indenização, o Estado que perdeu, aí ele pode entrar contra o agente. Aí, quando o Estado for entrar contra o agente, aí essa responsabilidade aí terá que ter o elemento subjetivo. Então, o Estado terá que provar que o agente ele cometeu aquilo ali, praticou aquilo com dolo ou com culpa. Se o agente provar que não teve nem dolo nem culpa, o agente não vai pagar nada, mas o Estado já vai ter pago a vítima. Tá certo? É assim que funciona. Tá bom, gente? Aí eu trago um quadro que traz a distinção entre responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Olha só o que diz. Responsabilidade subjetiva só existe em condutas ilícitas. Claro, porque tem o dolo e a culpa, né, como elemento subjetivo. Na objetiva não, que é a do Estado.
condutas lícitas ou até mesmo condutas ilícitas. Na subjetiva possui o elemento subjetivo, como falamos, dolo ou culpa. Na objetiva, o elemento subjetivo é desnecessário. Na subjetiva, a prova do elemento subjetivo é da vítima. Já na objetiva, a vítima apenas precisa provar o dano que foi causado. Tá certo, gente? Então, essa é a grande diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Lembrando, deixando bastante claro a partir de agora que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Tá certo? Ela é objetiva e espelha, na verdade, duas outras teorias. Porque a responsabilidade objetiva do Estado ou será pelo risco integral em hipóteses específicas ou será pela teoria do risco administrativo, que é a regra, né? Então, a responsabilidade objetiva do Estado pode se fundamentar em duas teorias. A risco integral, em hipóteses especiais e específicas, e a do risco administrativo. Tá bom, gente? Então, vamos logo ver a risco integral, que é bem específica, né? No caso do risco integral, não se admite as chamadas excludentes do nexo de causalidade. O que é isso, Johannes? Espera aí, vamos explicar melhor. Digamos que um agente público ele esteja dirigindo um carro oficial. E aí, uma pessoa passa no meio da rua, ele acaba atropelando essa pessoa. Então, o agente público atropelou uma pessoa que estava na rua. Então, o sinal fechou ou a pessoa estava na faixa de pedestre, enfim. Veja que a ação do agente público ocasionou um dano a um terceiro. Esse terceiro, que é a vítima, ele vai entrar na justiça para pedir as reparações, o valor dos remédios, uma indenização, enfim. Ele pode entrar na justiça se ele quiser. Ele vai e entra na justiça. Quando ele entrar na justiça, essa ação, ele não vai precisar demonstrar que o agente público cometeu aquilo, ou estava, avançou sinal, ou não viu a faixa de pedestres. Ele não vai precisar provar que houve dolo, nem que houve culpa. Não precisa provar, porque a simples ação ocasionou um dano. Então, basta para a vítima, nesse caso, provar a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Somente isso. O Estado, quando for se defender, ele pode se defender dizendo o seguinte: olha, o nexo de causalidade não existe. Ou se existe, existe sim excludente do nexo de causalidade. Quais são as excludentes do nexo de causalidade? Primeiro, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. É uma excludente do nexo de causalidade. Nesse caso, a pessoa, o carro estava vindo, não tinha faixa de pedestre, não tinha sinal, o rapaz atravessou na rua fortuitamente. E aí, nesse caso, nessa situação específica, a culpa exclusiva foi da vítima. Aí o Estado ele não será responsabilizado, porque é uma excludente do nexo de causalidade. Por que é uma excludente do nexo de causalidade? Porque, na verdade, a ação ou a omissão do Estado não teria acontecido se ele não atravessasse repentinamente. A outra situação de excludente é o chamado caso fortuito e a força maior. O caso fortuito é aquele evento previsível, mas que é inevitável, como o assalto dentro de um vagão de metrô. É previsível, mas quando acontece é inevitável. E a força maior, que é o chamado fortuito externo, é o evento imprevisível. Geralmente decorre de um fato natural, né? Um raio que atinge um ônibus, por exemplo. O ônibus, vocês sabem que o ônibus é uma permissão pública, né, para que os ônibus transitem. Então, vejam que ali o Estado está envolvido também no transporte, tá certo, gente? Então, observem que, tanto no caso de culpa exclusiva, caso fortuito ou força maior, é possível o Estado alegar em sua defesa a existência dessas três situações como excludente do nexo de causalidade. Por que você explicou isso, Johannes? Porque nos casos de risco integral, essas excludentes não podem ser alegadas. Ou seja, o Estado responderá
de qualquer forma, mesmo que seja culpa exclusiva do terceiro ou da vítima. Vamos dar um exemplo. Nas hipóteses de substâncias nucleares, que é uma das exceções, quais são as situações de risco integral? Vamos ver logo. Material bélico, substâncias nucleares e danos ambientais. Nessas hipóteses, danos ambientais, substâncias nucleares e material bélico, o Estado responde e ele não pode nem alegar que foi culpa da vítima. Vamos dar um exemplo. Angra 1. O cara vai lá, de madrugada, com um revólver, começa a atirar nos containers lá, nos negócios lá, que tem lá com material nuclear. Aquilo explode. Ele sai ferido, fere outras pessoas. Ele foi quem provocou. A culpa foi exclusiva dele. Ele pode entrar com ação contra o Estado. Ele pode entrar com ação contra o Estado. E outra, o mais problema desse caso, maior problemática. Um terceiro que foi ferido. Uma outra pessoa, que não ele próprio, que não é uma pessoa que agiu, pode responsabilizar o Estado? Vamos logo para a primeira questão. Ele pode responsabilizar o Estado? Pode. Pode entrar com ação contra o Estado e o Estado não pode alegar a culpa exclusiva da vítima, nem a culpa de terceiro. E um outro terceiro, se foi atingido, pode responsabilizar o Estado? Aí é que pode mesmo. O Estado não pode nem dizer, olha, na verdade foi culpa exclusiva de terceiro. Não pode nem alegar isso, porque cabe ao Estado, nessas situações, a proteção irrestrita desses bens. Material bélico, materiais nucleares e os danos ambientais. Tá bom, gente? Então, é importantíssimo e salutar saber essa questão do risco integral que só ocorre nessas três hipóteses. Do resto, é o que nós chamamos de risco administrativo. E o que é o risco administrativo, que é a regra no Brasil? O risco administrativo é o que admite algumas ou aquelas excludentes que nós observamos, né? É a regra aqui no Brasil. Então, o risco administrativo é a regra no Brasil. Tem até um posicionamento de José dos Santos Carvalho Filho que eu acho interessante para que a gente possa compreender. Olha, José dos Santos Carvalho Filho diferencia: de forma alguma a teoria do risco administrativo se confunde com a teoria do risco integral. Isso porque no risco administrativo não há responsabilidade civil genérica e indiscriminada. Se houver participação total ou parcial do lesado para o dano, o Estado não será responsável no primeiro caso. Por quê? Por causa da excludente de nexo de causalidade. E no segundo, terá atenuação no que concerne com a sua obrigação de indenizar. Por conseguinte, a responsabilidade civil decorrente do risco administrativo encontra limites. No risco integral, a responsabilidade sequer depende de nexo causal e ocorre até mesmo quando a culpa é da própria vítima. Então, José dos Santos Carvalho Filho, ele faz essa grande diferença entre risco administrativo e risco integral. Lembrando que a regra no Brasil é o risco administrativo, ou seja, admite excludente de responsabilidade. E, Johannes, onde está o fundamento da responsabilidade civil? Aliás, esse é o ponto que sempre cai em prova. É o que está escrito na Constituição Federal sobre isso. E tem o parágrafo 6º do artigo 37 fala sobre isso. Vamos ler, porque esse é um dos principais pontos da aula, certo? É a leitura do parágrafo 6º. Olha o que diz o parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aqui está o fundamento da responsabilidade civil do Estado no nosso Estado brasileiro. Tá certo? As pessoas jurídicas de direito público. Quais são as pessoas jurídicas de direito público? As pessoas jurídicas da administração direta
União, Estados, Distrito Federal e municípios. E as pessoas jurídicas da administração pública indireta, autarquias, sociedade de economia mista, fundações, empresas públicas. Todas essas pessoas estão dentro das pessoas jurídicas de direito público. O próprio parágrafo 6º admite ainda as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Então, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos entrarão nesse rol aí, tá certo? Da responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade objetiva, né? Aí olha o que o parágrafo 6º fala. Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Aí complementa. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, o direito de regresso, que é o direito em que o Estado vai buscar do agente, esse direito de regresso requer dolo ou culpa, significando dizer que o outro não requer dolo ou culpa. A responsabilidade civil, ela é objetiva. Tá certo, gente? Então é importante saber que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele não vai servir como todo fundamento para o dever de indenizar do Estado. Esse fundamento aqui é só para a responsabilidade extracontratual. Porque a responsabilidade contratual, quando o Estado, por exemplo, contrata alguma empresa para fazer um prédio público, a responsabilidade decorrente desse contrato vai ser contratual. Então vai ver o que é que tem lá no contrato, das responsabilidades. Todo contrato tem as suas responsabilidades, tá certo? Se for inadimplência, tem as responsabilidades pela inadimplência, pagamento de juros, de multa, tudo isso vai estar no contrato. Essa aqui é a responsabilidade extracontratual, tá certo? Também existem outras formas de indenização que o Estado tem que indenizar, como no caso de desapropriação, por exemplo, é uma outra hipótese de indenização. Tá certo? Próximo ponto, as pessoas que respondem objetivamente. Quais são as pessoas que respondem objetivamente? Acabamos de ver, né? Todas as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas privadas que prestam serviço público. Então, essas são as pessoas que respondem de forma objetiva, com uma observação importantíssima, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista que se dedicam especificamente à exploração da atividade econômica. Elas têm uma situação diferenciada. Vamos ver a observação? Olha só o que diz a observação aqui. Ficam excluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista que se dedicam à exploração de atividade econômica por força do artigo 173, parágrafo 1º, que impõe sejam elas regidas pelas normas aplicáveis às empresas privadas. Então, as pessoas públicas da administração indireta que exploram a atividade econômica, elas não responderão de forma objetiva. Aí eu trago até um exemplo. Deixa eu ver se está aqui o exemplo. Pronto, está aqui o exemplo. Olha só. Casuística, um exemplo, caso concreto. Vítima atropelada por carro de autarquia. Ação ajuizada contra a autarquia. Claro, tem que ajuizar contra a autarquia. Agora, se a autarquia for condenada a pagar, por ato de agente seu, essa responsabilidade é chamada responsabilidade primária, porque é a autarquia quem vai pagar. No entanto, como se trata de administração pública indireta, se a autarquia não tiver o dinheiro para pagar, quem é que vai pagar? É o ente que a criou. Então, o Estado sempre vai responder de forma subsidiária em relação às pessoas jurídicas da administração indireta. Tá certo, gente? Ok? Vimos aí as pessoas, vamos ver a conduta. Quais espécies, quais tipos de conduta admite-se para a responsabilidade civil do Estado? Vamos ver? Olha só. Segundo a posição majoritária da jurisprudência e doutrina, nós temos a conduta comissiva, que é uma ação, e a conduta omissiva, que é uma omissão. Quando a conduta estatal é comissiva, a responsabilidade sempre será
objetiva. Agora, quando a conduta estatal é omissiva, a regra é que a responsabilidade seja subjetiva, na modalidade culpa administrativa ou culpa anônima, como nós vimos. Ou seja, a vítima deve provar a culpa na falta do serviço, na má prestação do serviço ou no atraso da prestação. Então, a regra é essa. A regra é de que nas ações a responsabilidade é objetiva. Nas omissões, a responsabilidade passa a ser subjetiva para que justamente a vítima ela possa provar a má prestação do serviço público. Agora, tem situações que mesmo sendo por omissão, existe a responsabilidade objetiva. Tá certo? Eu só vou deixar esse ponto para o próximo bloco, só vou passar aqui uma jurisprudência para vocês entenderem como é que é feito o julgamento nos tribunais nesse ponto. Veja aqui, responsabilidade civil do poder público e omissão. Entendeu que a decisão em debate não destoaria da orientação de que a responsabilidade do Estado por ato omissivo deveria ser considerada subjetiva, a depender da existência de dolo ou culpa, decisão do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Joaquim Barbosa. Tá certo? Aí tem um posicionamento também do José dos Santos Carvalho Filho, que diz assim, é importante também saber, não parece correto afirmar que nas condutas omissivas incide a responsabilidade subjetiva. Apenas se trata de uma responsabilização comum, ou seja, aquela fundada na culpa, não se admitindo ter uma responsabilidade sem culpa. Eis que a responsabilidade objetiva é um plus em relação à responsabilidade subjetiva e não deixa de subsistir em razão desta, além de que todos se sujeitam normalmente à responsabilidade subjetiva, porque essa é a regra do ordenamento. É uma posição muito particular, né, de José de Santos Carvalho Filho. A posição majoritária é no sentido de que a responsabilidade por omissão ela é subjetiva e a por ação ela é objetiva. Tá certo? Assim a gente encerra esse bloco. No próximo bloco, a gente continua com responsabilidade civil do Estado. Até daqui a pouco.